Pessoal, bom dia. Segunda-feira, 9 de dezembro. Então vamos lá. Eu prometi a vocês gravarem 5 vídeos para responder lá o extremado direita que tirou a vida de 77 jovens, né? O primeiro vídeo eu já gravei quando ele acusou a gente, né? Nos atribuiu a característica da disfuncionalidade. Muito bem. O segundo, sobre a miscigenação, eu já gravei, já dei a minha opinião, mas depois eu estava dando uma olhada, não ficou legal. Eu vou dizer por que não ficou legal. Porque eu faço referência a 4 ou 5 fatos históricos que, se você não tiver compreensão perfeita, não, que ninguém tem, mas se você não tiver mais ou menos uma ideia do que vem a ser, você não vai entender a minha opinião. E não entendendo a minha opinião, você pode formular um conceito errado, entendeu? Eu não quero que você concorde comigo. Eu até torço para você discordar e de maneira civilizada, educada, discorde de mim. Mas se você não entender direito o meu vídeo, você sendo de esquerda, você vai me chamar de fascista. E se você for de direita, você vai me chamar de pedófilo comunista, tá bom? Então eu vou aqui agora, até mesmo uma espécie de um aquecimento neuronal para você entender o vídeo da miscigenação, tá joia? São o que foi que aconteceu no mundo ocidental que a nossa sociedade difere brutalmente da sociedade islâmica, do mundo árabe, do mundo islâmico em geral, tá bom? Então, rapidão. Primeira coisa que nós tivemos, eles não tiveram: a Revolução Científica, século XVI, Europa Ocidental. O que foi isso? Vamos no popular? Vamos lá. Século XVI, um cara chamado Nicolau Copérnico, um astrônomo da igreja, ele era da igreja. Ele acabou com o sistema geocêntrico, tirou a Terra do centro do universo e provou que quem estava no centro do universo era o Sol. Ele criou o sistema heliocêntrico. A Igreja Católica perdeu poder hegemônico, total, sozinho, ditatorial. Perdeu o poder político. Por quê? Bem simples. Bem simples por que perdeu o poder político. Porque a partir do momento que a Igreja Católica se considerava a única porta-voz autorizada por Deus entre os homens e ele, ora, a partir do momento que Deus fez sem a gente merecer, nada nós tínhamos merecimento, quando Deus criou o universo e colocou para centro do universo a casa da gente, a gente sem merecimento nenhum, a gente recebe essa honra, esse privilégio. Olha como Deus nos ama. Quando você vê um cara e prova de que não é a Terra que está no centro do universo, é o Sol, a igreja perde poder político. De que, por exemplo, de mandar para a fogueira pessoas que falavam alguma coisa que desagradava os cardeais. Isso é perda de poder político. Segundo, teve a reforma protestante, Martinho Lutero, a criação do protestantismo, mais uma perda de poder político para a Igreja Católica. Depois você teve aqui o iluminismo, com aquela conversa estranha da época, né? De igualdade. Imagine, igualité, fraternité e liberté. Imagine, onde já se viu os homens serem iguais, serem livres? Não existe isso. Pois bem, o iluminismo gestou esse mundo que você vive. O iluminismo que desembocou na Revolução Francesa. Somos filhos de todos esses acontecimentos. Então, se você... democracia, coisa que não existe no mundo árabe. Então, você quer ver eu dizer por que você é filho, filha da Revolução Francesa, do mundo ocidental? Eu vou dar algumas características para deixar bem claro para você. Nós somos o primeiro país do planeta Terra onde a Suprema Corte reconheceu a união homoafetiva. Segundo, o STF equipara o crime de homofobia ao crime de racismo. Hoje você tem a Lei Maria da Penha. Olha só, quando eu vim para esse mundo, em 1962, isso não existia. Bater em uma mulher não tinha consequências graves. Hoje, a coisa é complicada. Você tem democracia, coisa que não existe no mundo árabe. Percebeu? Hoje você tem um empoderamento da mulher. Então, tudo isso que eu estou falando para você, todas essas conquistas, que muitas vezes você não percebe que isso é uma série de acumulação de fatores históricos ao longo dos séculos, tudo isso desembocou no mundo ocidental, no mundo em que você vive. Isso não existe no mundo islâmico.
você mulher, pode sair na rua com boné, sem boné, com lenço no pescoço, com lenço, você pode botar aquele véu islâmico, ninguém vai dizer nada, você pode sair de calça, você pode sair de saia, ninguém vai dizer. Lá no Irã, que apesar de não ser árabe, é muçulmano, lá no Irã, se uma garota não usa o véu, ela pode ser morta pelas forças do Estado. Poxa, isso é só digitar no Google, você vai ver isso, coisa recente. Tá bom? Então, não perca de vista essas diferenças entre nós e o mundo islâmico, tá certo? Não é que eles sejam melhores, piores, a visão de mundo deles é diferente, é antagônica. Você pode ter até um muçulmano, quem sabe, mais feliz do que eu vivendo em um país muçulmano. Tá bom? Então eles não são nem melhores nem piores. Eles têm uma visão de mundo que é diferente da nossa. Eu, particularmente, eu não gostaria de sair de um país como o Brasil, com todos os defeitos, pode ter feito isso, para viver em um país árabe, em um país muçulmano que não tem as conquistas individuais que nós aqui temos. Tá bom? Então, eu acho que eu consegui preparar você para que você entenda, mesmo que depois discorde, mas entenda a minha opinião sobre nós sermos ou não um país miscigenado e se isso é bom ou se isso é ruim, ok? Um grande abraço para você e logo logo eu vou postar o vídeo sobre a miscigenação. Um abraço.